Olá, muito bom dia, uma excelente semana para todos nós. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Em sessão ordinária, vereadores devem analisar 2 vetos do prefeito a projetos do Legislativo. Nova tecnologia é capaz de identificar autismo com 95% de precisão. Rios secos revelam fósseis de gigantes que viveram na Amazônia. Começa hoje série de entrevistas dos candidatos à prefeitura promovida pela Câmara de Taubaté. Além disso, você confere a condição das estradas, previsão do tempo e o nosso especial Eleições. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Nós começamos o Boletim Câmara com as informações das estradas para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com movimento de veículos durante toda a estrada, mas sem congestionamento. A notícia boa é que a visibilidade é excelente. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem registros de lentidão na saída de Ubatuba e conta com bastante movimento ao longo da estrada também. Muita gente retornando hoje do final de semana no Litoral Norte, então atenção redobrada do motorista. Lembre-se de jamais ultrapassar em locais proibidos e de respeitar os limites de velocidade. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra tem 3 pontos de lentidão. O primeiro deles na altura de Eugênio de Melo e o outro na Vila Tatetuba, ambos em São José dos Campos, se dá em razão do excesso de veículos na estrada. O terceiro ponto de lentidão é no quilômetro 154, por causa de obras na pista. O fluxo segue pela esquerda. Essas informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E a semana está começando e você já sabe, amanhã tem sessão ordinária aqui na Câmara para discussão e votação de projetos, requerimentos e moções. A gente começa essa edição com um resumo da ordem do dia apresentado pela nossa estagiária Isabela Vieira. Esta sessão é a de número 149 e a ordem do dia traz itens que têm prioridade na discussão. Os 2 primeiros tópicos são vetos do prefeito e os vetos trancam a pauta, ou seja, nada mais pode ser votado até que os vereadores analisem esses 2 itens. O primeiro é o veto total do prefeito aos projetos dos vereadores Thalita Cadeirante e Diego Fonseca, que dá isenção de IPTU para os imóveis onde morem pessoas com deficiência. Segundo a mensagem enviada à Câmara, o prefeito alega que não houve estudo de impacto financeiro que justificasse o projeto. Em seguida, um veto parcial sobre o parcelamento de débito do município com o Instituto de Previdência, o IPMT. O prefeito vetou um trecho sugerido pela Comissão de Justiça que desconta do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, eventuais atrasos no pagamento de repasses para o Instituto. Com relação aos vetos, o plenário pode concordar ou rejeitar os argumentos do prefeito. Se o veto for rejeitado, a proposta depende de promulgação do presidente da Câmara. Além disso, há 2 itens em segunda votação na pauta. Nome de uma rua no Cataguá, sugestão do prefeito, e cobertura de garagens em imóveis de 125 metros quadrados, projeto do vereador Gessé Silva. Os projetos aprovados em segunda votação são encaminhados para análise do prefeito, que pode sancionar ou vetar os documentos. Obrigada, Isabela, pelas informações. E daqui a pouquinho a gente volta a falar da sessão de amanhã, com os detalhes do projeto que será analisado em primeiro turno. E qual é a sua opinião sobre os projetos que receberam veto do prefeito? Eu convido você que nos acompanha a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós debatermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar do nosso programa. Eu aguardo a sua mensagem.
E ainda falando sobre a sessão ordinária desta semana, agora o repórter Lincoln Santiago traz as informações sobre o projeto que deve passar por votação em primeiro turno amanhã. Além dos itens que devem ser analisados em segunda votação e 2 vetos que estão na pauta, há apenas um projeto para discussão em primeiro turno. Trata-se da proposta do vereador Douglas Carbone, que dá o nome de Homero Guilherme Almeida a uma praça no Jardim do Sol, aos fundos do Museu de História Natural. Homero morou naquele local por 40 anos e era muito conhecido e querido pela vizinhança. Apesar de a pauta trazer apenas um item em primeira votação, outros projetos podem ser inseridos na ordem do dia e votados pelo plenário, desde que haja consenso de que é possível a discussão da proposta. A sessão tem início às 2 horas da tarde, com a leitura de atas e documentos e a discussão de requerimentos e moções. Ao final dos trabalhos, é o momento da palavra dos vereadores, quando cada parlamentar tem até 6 minutos para falar sobre temas de interesse geral. De volta com você, Ana Laura. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E você acompanha a sessão ordinária ao vivo aqui pela TV Câmara Taubaté e pelas mídias sociais, Facebook e YouTube. Basta você pesquisar por @TVC Taubaté. E se você preferir, pode também acompanhar a sessão pessoalmente direto no plenário a partir das 2 horas da tarde. E agora nós vamos falar de que forma a inovação pode auxiliar o campo da saúde. Uma nova tecnologia garante que, com o uso de imagens do cérebro e modelagem matemática, é possível detectar o autismo com alta precisão. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre essa pesquisa. Pesquisadores da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, desenvolveram um novo sistema que promete facilitar e melhorar o processo de identificação do autismo em seus pacientes. A tecnologia analisa imagens do cérebro e usa modelagem matemática para detectar marcadores genéticos que confirmam a existência da condição. Esse mapeamento permite diferenciar as variações biológicas normais na estrutura cerebral das associadas a deleções ou duplicações. De acordo com a equipe, essas variações estão ligadas ao autismo e o índice de precisão no sistema pode chegar a até 95%. Os pesquisadores afirmam que essas descobertas podem ajudar a identificar mudanças localizadas na morfologia cerebral ligadas a variações que podem apontar para regiões cerebrais e, eventualmente, mecanismos que possam ser usados para terapias. Pesquisas anteriores já haviam confirmado a existência de uma relação entre a condição e o cérebro. E uma dessas descobertas apontou que a macrocefalia, por exemplo, pode intensificar os sinais de autismo. Considerando que calcula-se que o Brasil possui cerca de 2 milhões de pessoas com espectro autista e muitas nem têm acesso aos serviços de diagnósticos, muitas pessoas podem se beneficiar dessa pesquisa. Atualmente, o diagnóstico de autismo é realizado a partir da avaliação clínica, baseada em relatos dos pais ou cuidadores e na observação da criança com o transtorno. Então, realmente, a pesquisa pode acelerar esse processo para muitas famílias. Obrigada, Tânia, pelas informações. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: São José, Taubaté e região terão temperaturas acima da média esta semana. O calor vai aumentar ao longo da semana, sendo que quinta e sexta serão os dias mais quentes, com marcas próximas aos 37 graus. O portal da Universidade de Taubaté traz como manchete: Programa de Segurança Alimentar da Unital é destaque em evento internacional. São cerca de 2,5 toneladas de frutas e verduras e mais de 3 mil ovos que chegam à mesa das famílias por meio do programa Alimentação Melhor. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: segurança pública é tema central nas eleições municipais e movimenta também o governo federal e o Congresso, que só no primeiro semestre deste ano recebeu mais de 200 projetos relacionados à pauta criminal. Embora prefeituras não tenham a tarefa como prioritária, pela Constituição cabe aos governos dos estados, os municípios são cobrados a agir. E, por fim, o destaque do portal CNN Brasil.
A alta dos juros coloca o Brasil na contramão das maiores economias do mundo. A economia brasileira aparenta estar muito mais aquecida, com expansão das atividades e taxa de desemprego em níveis historicamente baixa. Apesar de serem indicativos positivos ao país, o cenário também ajuda a alimentar a inflação, demandando mais juros. E agora vamos ao nosso especial Eleições. Candidatas, candidatos, partidos políticos, coligações e federações podem acionar a Justiça Eleitoral para pedir direito de resposta caso sejam alvos de informações falsas que possam prejudicar suas imagens ou campanhas. O instrumento busca proteger o ofendido de atos caluniosos, difamatórios, injuriosos ou sabidamente falsos e promover o equilíbrio e a legitimidade da disputa. De acordo com a legislação, os pedidos de direito de resposta têm prazos específicos, que variam conforme o tipo de mídia em que a ofensa foi veiculada. Para propaganda eleitoral na internet, por exemplo, o pedido poderá ser feito enquanto a ofensa estiver sendo veiculada ou no prazo de 3 dias contados da sua retirada. Na programação normal das emissoras de rádio e TV, a solicitação deve ser feita em até 2 dias depois da exibição. No horário eleitoral gratuito, o prazo é de 1 dia após a veiculação do programa. Em relação à imprensa escrita, a norma prevê que o pedido entre no prazo de 3 dias contados da data da publicação. E hoje tem início a sabatina dos candidatos à prefeitura promovido aqui pela Câmara de Taubaté. A partir de hoje, você confere uma entrevista por dia. O convidado de hoje é o candidato Sérgio Vitor, do Partido Novo, e acontece ao vivo no segundo bloco aqui do nosso Boletim Câmara. Participe conosco enviando a sua pergunta e também a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. Não perca essa oportunidade de conhecer melhor os candidatos, bem como as suas propostas para Taubaté. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa segunda-feira, Taubaté vai ter um dia de sol, sem nuvens e sem a possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 32 graus. Os ventos podem chegar a 5 km por hora e a umidade do ar a 31%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h53 da tarde. Os dados são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada, Murilo, pelas informações. E o clima fica bastante quente hoje e, com isso, é necessário reforçar a hidratação e evitar exposição nos horários mais quentes do dia, geralmente por volta das 2 horas da tarde até 4 horas. Mas esse período mais seco pode ser ainda maior. A recomendação pode iniciar às 11 horas da manhã e seguir até às 5 horas da tarde. A dificuldade de dispersão dos poluentes, o que impacta diretamente na qualidade do ar. E por isso você vê uma espécie de fumaça no céu que encobre até mesmo o sol. Você pode utilizar toalhas molhadas e recipientes com água nos cômodos da sua casa para ajudar a umidificar o ambiente e a diminuir os efeitos negativos. Pelo menos até o dia 20 de setembro, a previsão é que o tempo continue muito quente e com baixa umidade do ar. Por isso, vamos continuar nos cuidando, reforçando a nossa imunidade e com atenção redobrada em crianças e idosos. E ainda falando sobre o clima, o processo de seca nos rios amazônicos está revelando alguns fósseis de gigantes que viveram na região. A repórter Tânia Vinhas conta mais sobre essa descoberta. Castigada por desastres ambientais e pela ação do homem, a Amazônia passa atualmente por uma das secas mais intensas de sua história, além de um número recorde de queimadas. Mas hoje eu não vou falar de todas as tristezas que envolvem essas mudanças climáticas. Vou falar de algo curioso que surgiu desse problema. As populações ribeirinhas estão encontrando fósseis gigantes nas áreas dos rios que estão secando.
Às margens do rio Purus, por exemplo, apareceram 3 vértebras de um Purosaurus, o maior jacaré que já pisou no planeta, com cerca de 12,5 metros de comprimento, e viveu na Amazônia entre 10 e 20 milhões de anos atrás. Isso chamou a atenção de Carlos D'Appolito, professor do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza da Universidade Federal do Acre, que foi lá resgatar a peça que será transportada até o Laboratório de Pesquisas Paleontológicas da universidade, onde será estudada minuciosamente e pode ajudar no avanço do conhecimento. Esse foi o estopim para D'Appolito, que conta que sua equipe se surpreende a cada remexida na terra amazônica. Outras partes do jacaré gigante estão por ali, mais vértebras, crânio e dentes. Na comunidade de Maracaju 2 também encontraram a parte do fêmur de uma espécie de preguiça que pesava 5 toneladas e tinha aproximadamente 6 metros de comprimento. E na faixa de terra reivindicada pelo povo Apurinã estava o crânio de uma tartaruga com 2 órbitas oculares, narina e mandíbula associada, uma espécie ainda desconhecida da ciência. O paleontólogo aposentado Alceu Ranzi acompanha essa busca e explica que milhões de anos atrás, a região florestal das descobertas era um grande lago frequentado por jacarés, tartarugas, preguiças, roedores, todos gigantes. E tudo isso é muito legal. Mas agora eu vou ter que quebrar a minha promessa e falar sobre as mudanças climáticas. Na verdade, o alerta vem do professor Ranzi, que afirma que, abre aspas, não dá tempo da natureza acompanhar a evolução e ir se adaptando. Aconteceu algo no tempo dos dinossauros tão grave que eles não conseguiram se adaptar. A mudança hoje é tão grande que tudo está sucumbindo e o perigo é de levar à extinção e não à adaptação. E o que foi extinto não retorna mais. Fecha aspas. Me despeço com essa reflexão. Até mais. Pois é, Tânia. Infelizmente, a combinação de altas temperaturas e chuvas abaixo da média, logo após um ano extremamente seco, não traz um prognóstico muito otimista para os próximos meses na região. E nós não queremos acabar como os dinossauros, né? E agora uma notícia mais otimista. Todo mundo conhece o ipê, aquela árvore linda que dá flores nessa época do ano, sempre muito colorida. Mas além de encantar os nossos olhos, ela também pode significar um avanço para a área da saúde. Cientistas brasileiros desenvolvem um tratamento contra o câncer com base no ipê, que é uma árvore nativa aqui do Brasil. Os novos compostos quimioterápicos prometem ser mais eficazes contra a doença e causar menos efeitos colaterais. Essas moléculas são projetadas para atacar as células cancerígenas e preservar as células saudáveis do organismo. Algo totalmente inédito, porque até então os projetos existentes atacavam células doentes, mas atingiam as sadias também. O estudo é uma parceria da Universidade Federal do Ceará com as universidades federais de Minas Gerais e Santa Catarina e também da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Os estudos avançam e o foco agora é criar novas estratégias para o combate ao câncer de próstata, ovário e mama. Os pesquisadores utilizaram as características das moléculas do ipê para criar novas versões sintetizadas. Os testes realizados até o momento foram in vitro, ou seja, apenas em ambiente de laboratório. Ainda é preciso partir para os testes em modelos animais e também em pessoas. Se os resultados forem promissores, será possível desenvolver um novo tipo de medicamento para tratar o câncer com menos efeitos colaterais para os pacientes. E agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta, nós iniciamos a sabatina com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Hoje é a vez do candidato Sérgio Vitor, do Partido Novo. Essa é uma iniciativa da Câmara de Taubaté para ajudar você a escolher o próximo prefeito de Taubaté. Não saia daí, a gente volta logo. Olá, estamos de volta com o Boletim Câmara desta segunda-feira. Hoje nós damos início à sabatina com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. E nesta segunda-feira nós começamos a série de entrevistas com o candidato Sérgio Vitor, do Partido Novo.
Ao meu lado, o jornalista Douglas Castilho, responsável pelo portal Quiririm News, que vai participar conosco dessa série de entrevistas. A sabatina terá duração de 25 minutos e mais 1 minuto para considerações finais. Sérgio Vitor é casado, pai de 2 filhos, tem 37 anos e é formado em administração e economia e pós-graduado em marketing. Foi deputado estadual de 2019 a 2023 e presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Suas bandeiras de campanha são saúde, educação de qualidade, segurança, inovação, liberdade econômica e desenvolvimento. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer poder falar com mais taubatianos mais uma vez. Douglas, obrigada pela presença. Obrigado. Candidato, nós estamos então com o relógio na tela. Vai dar início aí aos seus 25 minutos aqui de participação na nossa entrevista, tá? Ótimo. Então, para a gente começar, o senhor já declarou que tem experiência em empreendedorismo na área da educação. Eu quero saber de que forma o senhor avalia a educação aqui na nossa cidade e quais são as suas propostas para essa área. Obrigado pela pergunta. E olha, a gente tem falado que a primeira coisa é tirar a educação de Taubaté das páginas policiais, né? A gente viu agora o ex-prefeito sendo preso por desvios na merenda. A gente teve um ex-prefeito também caçado com desvios ali no caso das mochilas. E a gente tem problemas recorrentes há muito tempo. A gente vai começar assumindo aqui, reforçando um compromisso que já deveria ter sido resolvido, de zerar a fila das creches. Esse último mês, quase 600 mães e pais não tiveram a oportunidade de colocar o seu filho ou filha na creche. A gente está em 2024, isso é inadmissível. Como que você zera a fila na creche? Como que outros municípios fizeram? Fazendo convênios com a iniciativa privada, creches conveniadas, com organizações sociais, e assim a gente consegue dar mais celeridade em formar ou acrescer essa vaga na rede municipal. Porque não dá para a gente ficar esperando obras de construções de creches. A gente tem até uma em andamento agora, que está um pouco atrasada, mas as construções demoram, naturalmente. E outros municípios já fizeram, é assim que a gente vai fazer aqui em Taubaté e zerar já no primeiro ano esse desafio da fila de creche. A gente já ouviu, inclusive, que é muito caro, né? Mas vocês acham que é caro zerar a fila da creche? Quanto custa não ter essas crianças na creche? Quanto custa para uma família que não vai poder, para a mãe ou para o pai que não vai poder trabalhar? Ou que vai ter uma despesa adicional para pegar alguém para cuidar dos filhos, né? Então, zerar a fila da creche é prioridade. Depois, melhorar os indicadores que a gente tem, que a prefeitura entrega para os nossos alunos. Aprendizado dos nossos taubatianos na idade certa, de português e matemática. Criar ferramentas para a gente monitorar com mais assertividade o aprendizado do aluno, né? Então, mais avaliações com o uso de tecnologia também, para você conseguir ser mais assertivo ao longo do ano escolar, para corrigir a rota e entender também, não só os alunos no que eles têm mais dificuldade, mas os talentos da nossa rede também, porque tem muita criança com muitos talentos que vão bem nas matérias, e a gente vai criar o programa Decolar, para pegar essas crianças que já têm altas habilidades, que têm uma vocação muito forte, seja em português, matemática, ciências, tecnologia, e conseguir dar ferramentas para elas literalmente decolarem as suas carreiras. E a gente tem ouvido uma demanda muito grande da cidade, de também, sempre me perguntam, né, retomaria o ensino médio municipal? Sim, o resultado do ensino municipal é bem melhor que o do estado, e a gente precisa, depois que zerar a fila da creche, corrigir a rota no ensino básico também, ofertar o ensino médio, especialmente para algumas regiões que têm mais dificuldade de acesso. Nós ainda vamos falar mais sobre educação, mas eu quero falar um pouquinho sobre as parcerias público-privadas que o senhor citou para sanar a demanda na creche. Qual seria esse custo? Depende do número de vagas, né? Mas, por exemplo, se a gente estimar que R$1.000 por mês por aluno, se a gente tivesse 1.000 pessoas esperando vaga na fila, custaria R$12 milhões, 1.000 por mês por aluno e vezes 12, né? Então, questão de matemática. Com 12 milhões, a gente conseguiria ter 1.000 crianças com vagas na creche privada. Mas a gente tem certeza que dá para fazer mais barato, pegando os valores, né? Tem município que paga R$500 por vaga para creches conveniadas, 700. É claro que aí a gente vai fazer o chamamento público, vai fazer o credenciamento e vai fazer uma boa negociação para conseguir ter uma educação de qualidade, né? Não adianta só também colocar de qualquer jeito aquela criança, tem que ter uma creche que atenda os pré-requisitos não só básicos, mas que
garanta boa alimentação, garanta acompanhamento, garanta tempo integral para quem precisa. A gente estima que próximo de R$1.000 seria um valor que cabe dentro do orçamento do município, mas a gente tem certeza que dá para ser mais barato. O senhor já teve a oportunidade de conversar com algumas dessas escolas, verificar se há interesse também por parte delas de firmar um convênio com a prefeitura como esse? Sim, sem dúvida. Existe o interesse, até porque se o poder público consegue contratar no setor privado as vagas ociosas, isso é bom para todo mundo. Como eu falei, eu também fui dono de escolas, de cursos profissionalizantes, e sempre tem para cada turma algumas vagas ociosas, e a gente poder ter essa parceria vai ser bom para a prefeitura, é bom para o setor privado, mas principalmente bom para o taubatiano ali que está esperando uma vaga na creche para o seu filho. Caso isso venha a se concretizar, existe um critério para definir quais crianças seriam atendidas pela rede privada e quais ficariam em creches do município? Sim, e começa pelo critério de renda e vulnerabilidade, né? Você sempre, como poder público, quer atender quem mais precisa primeiro, e esses seriam os critérios. Agora eu vou passar aqui para o nosso colega Douglas. Sérgio, obrigado por vir. Eu tenho uma pergunta sobre segurança. Dados da Secretaria de Segurança Pública no primeiro semestre informaram que Taubaté ocupava no ranking a liderança por homicídios, crimes de homicídios na cidade. De que forma a prefeitura, a municipalidade pode atuar junto com o Estado para diminuir essas estatísticas? Tem várias formas, né? O papel primordial da prefeitura e que a gente vem cobrando também passa por zeladoria, passa por iluminação pública, passa por melhor educação para os nossos jovens, passa por ocupar os nossos bairros. A gente tem um programa no plano de governo Bairros Vivos. A gente vai fazer a oportunidade de chegar nos bairros, e especialmente nos bairros mais vulneráveis. Todos eles têm boas praças, espaços públicos que podem ser áreas de convivência da família, áreas de esporte, áreas de cultura, áreas de entretenimento. E a gente tem que combater o crime preventivamente, inicialmente, para garantir que os nossos jovens tenham oportunidade, que a gente está perdendo de lavada para o crime organizado hoje, da maneira que a gente vem atuando no município ao longo do tempo. Isso também passa por garantir escolas em tempo integral. Ao longo do meu mandato como deputado, a gente foi muito parceiro dos projetos sociais que ficam nesses bairros, mandando recursos para a orquestra, para reforço de atividades junto à tecnologia, formação profissional, enfim, garantir oportunidade. E aí, falando mais de segurança pública, de força de segurança, né? É uma integração melhor entre Guarda Municipal e as polícias militar e civil, que são do Estado de São Paulo. A gente vai ter muito mais tecnologia para conseguir ser mais assertivo nas rondas, particularmente. A gente tem um efetivo baixo para garantir que a gente esteja nos lugares certos. Você consegue mapear quais são as zonas de maior risco, de maior perigo, de maior resultado de violência. E também aliado a uma maior participação popular. Sempre gostei, a gente vai incentivar muito o programa da vizinhança solidária, a gente vai conectar as câmeras privadas de quem tiver interesse na nossa plataforma pública também, porque daí você aumenta demais o campo de visão, não só da prefeitura, mas das forças policiais. Tudo isso a gente consegue fazer com boa gestão, colocando como prioridade, e também, você falou dos homicídios, né? Mas hoje o grande desafio do município, acho que não é nem esse, é a questão do número de moradores de rua, as pessoas em situação de rua. Essa é uma situação desumana para quem está vivendo, mas também desumana para todos que estão sofrendo as consequências de como o Taubaté permitiu chegar aí a mais de 400 pessoas em situação de rua. Hoje, inclusive, de manhã, né, uma das academias de um amigo teve toda a sua fiação furtada novamente. Então, com vizinhança solidária, com mais tecnologia, com atividade delegada para ter mais policial na rua, com maior integração entre a prefeitura e as forças de segurança, com mais ações preventivas, a gente vai conseguir, pelo menos, chegar mais próximo da população e ter um respaldo maior para enfrentar o crime, para tirar as pessoas da rua, para colocar a cidade de Taubaté num ambiente onde os taubatianos se sintam seguros. Qual seria a abordagem mais eficaz num primeiro momento com relação às pessoas em situação de rua? A primeira coisa é fazer um bom diagnóstico, né? Para cada situação, um remédio. Então, ali você tem pessoas que vieram de outros municípios e estão aqui em Taubaté e estão numa situação de volta para casa. Para essas pessoas, uma passagem de volta para casa. A gente tem, infelizmente, um número grande de usuários de droga. Então,
para essas pessoas, a gente vai ter que estar sentado com as Forças de Segurança, com o Ministério Público, com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, para dar um encaminhamento, ou para internação e para apoio psicológico, né? A gente tem os equipamentos da cidade que dão apoio a isso. Tem gente que precisa ir ser acomodado nos abrigos do município, só que os abrigos hoje estão numa situação precária. A gente vai ter que fazer um grande investimento ali para melhorar as nossas opções de abrigo, para que a gente consiga ter uma vazão para essas pessoas que precisam de ajuda. Tem gente que precisa voltar para a família, mas também, aí a parte mais dura, tem muita gente cometendo crime. Vários desses pequenos furtos vêm desse grupo. E aí, para essa pessoa, para essas pessoas, a força da lei, a segurança pública tem que agir. Tem gente que ali que tem que voltar para a cadeia. A gente vai colocar uma equipe multidisciplinar, como eu já falei, equipes de segurança, de saúde, desenvolvimento social. Vamos convidar o Ministério Público e todas as entidades sociais e igrejas que já fazem um trabalho social humano com essas pessoas para a gente dar a devida solução. E já deixar claro também para os municípios, que a gente tem recebido muita denúncia, para os municípios que estão enviando moradores de rua aqui, deixando eles na beira da Dutra, a gente vai para cima deles, porque é inacreditável que isso esteja acontecendo em 2024. Isso é um problema regional, e se a gente encontrar e conseguir detectar outros municípios enviando, destinando moradores de rua para Taubaté, a gente vai denunciar para o Ministério Público e vai até o fim, para que eles sejam punidos, porque isso é desumano além de tudo, né? Candidato, um dos pilares do seu plano de governo é a gestão eficiente voltada para os recursos, o que envolve um corte de gasto desnecessário. O que seriam esses gastos desnecessários aqui em Taubaté? Acho que eu vou até além desse plano de gestão, né? É um choque de moralidade na gestão pública de Taubaté. Como eu falei, a gente tem que combater desvios, a gente tem que combater gastos desnecessários, a gente tem que combater indicações políticas, porque isso pune muito o taubatiano que está esperando o serviço na ponta, isso pune o servidor público que está ali querendo prestar o seu bom serviço à sociedade, mas vê que em cima, na sua supervisão, na sua chefia, tem uma indicação política que não sabe o que está fazendo. De novo, isso é muito caro para o taubatiano. A gente rala, paga muito imposto e vê gente errada no lugar. É por isso que a gente não tem, a gente sempre reclama, né, de programas de turismo que nunca chegam, dos programas da saúde que nunca chegam, e indicações políticas, amarras políticas, acordos políticos com o seu bolso, a gente tem que combater. Então, é um choque de moralidade. A gente vai abrir a caixa preta de vários dos contratos da prefeitura também, porque você olha lá, vocês anunciam com frequência aqui, né? Tem alguns contratos com valores que todo mundo entende que tem alguma coisa errada. Isso é você que está pagando, taubatiano, somos nós que estamos pagando. Então, vamos abrir a caixa preta de todos os contratos da prefeitura e colocar gente boa no lugar certo, porque só assim a gente vai conseguir destravar essa cidade. Por isso que, além das ferramentas de gestão que a gente aprende na escola, que a gente aprende enquanto empreendedor, que eu aprendi enquanto deputado estadual e com as minhas ferramentas de gestão, mas o mais importante é não dever favor político para ninguém. Para mim, em Taubaté, o nosso problema é de gestão e é político. São muitos políticos de sempre fazendo os mesmos conchavos, os mesmos acordos, deixando você para pagar a conta. É isso que a gente vai combater. Caso o senhor seja eleito, eu quero falar um pouco sobre a sua equipe. Quais os critérios que o senhor vai utilizar para formar o seu time de secretários, tendo em vista que o seu plano de governo também consiste ali numa autonomia para a tomada de decisões nas secretarias? Essa experiência técnica e experiência política. Eu falo que ao longo da minha carreira profissional, antes de entrar para a política, e depois como deputado a gente seguiu a mesma linha, eu nunca quis inventar roda. Eu queria replicar boas práticas. Eu trabalhei com franquias, então nunca precisei inventar o meu negócio. Eu pegava modelos de sucesso e replicava. E para Taubaté é o mesmo desafio. A gente vê municípios vizinhos prosperando, a gente tem vários bons exemplos ao longo, não só da nossa região, mas no estado de São Paulo, no Brasil, e também a gente tem maus exemplos para a gente evitar. Aqui em Taubaté, a gente tem vários maus exemplos e que fazem com que a gente esteja hoje com o nosso sentimento de que os vizinhos estão prosperando, os vizinhos estão atraindo empregos, os vizinhos têm mais ferramentas tecnológicas para atender a população, estão atendendo melhor a população e a gente não. Então, é aprendendo com quem já fez, com quem fez bem feito. Eu tive a felicidade de ter muitas boas conversas com um dos meus, que eu considero meu mentor, Emanuel Fernandes, ex-prefeito de São José dos Campos, que fez uma gestão que mudou a história da cidade. E aqui a gente tem boas práticas nos vizinhos também, de Pinda, de São José dos Campos, de Tremembé mesmo, que tem acertado em diversas políticas, e também continuaremos o que está acontecendo de bom em Taubaté.
mas trazendo gente boa, gente técnica com experiência comprovada e que também que entende de política para a gente conseguir para a gente destravar Taubaté. E como é essa autonomia? Qual é o alcance dessa liberdade que o senhor fala na tomada de decisões? Não, quando a gente fala autonomia, é porque quando você contrata pessoas, elas têm que ter autonomia, têm que ter ferramenta e têm que poder trabalhar. Autonomia para escolher a sua equipe, né? Porque também muitas vezes você vê a escolha de um secretário por indicação política, mas toda a sua equipe de indicados de vereadores ou indicado de outros grupos. Se você monta um retalho desse na sua equipe, não dá para esperar resultado positivo fazendo isso, ponto. Então, autonomia nesse sentido. Não devemos favor para ninguém, e essas trocas começam agora na campanha, na pré-campanha. Então, é importante falar, a gente vai fazer uma campanha limpa, não devemos favor para ninguém, sem rabo preso, porque isso vai dar essa autonomia que eu estou te falando. Escolher as pessoas certas, que eles possam montar a sua equipe. Agora, quem vai dar o tom, é lógico que é o prefeito, porque é a gente que vai dar a direção. E quando a gente sempre fala, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Então, todos os nossos secretários, a gente vai ter reunião de gestão a cada semana, a cada 15 dias, para monitorar e acompanhar se eles estão evoluindo de acordo com o nosso plano de governo, de acordo com a direção que a gente vai dar para a nossa cidade. Douglas, por favor. Candidata, a mobilidade é um desafio também para muitas cidades da região e a nossa não é diferente. Eu queria saber qual é a proposta para melhorar a mobilidade urbana e integrar diferentes modos de transporte, né, como carros, bicicletas e o transporte público. Douglas, eu sempre falo que para uma gestão boa, para uma gestão eficiente, para uma gestão técnica, você tem que fazer o primeiro passo, que é o plano de mobilidade que a gente não tem em Taubaté. Então, não adianta a gente pegar e falar de pequenas mudanças, porque se a gente não sabe se aquela mudança vai ser boa para a maioria, quanto vai custar, se daqui a 5 anos aquela mudança vai fazer sentido. Então, o plano de mobilidade é o que precisa ser feito para a gente conseguir ter uma visão integrada de toda a cidade, de quais mudanças precisamos fazer e se ela vai ser boa no longo prazo. Porque, de novo, a gente paga muito imposto. Se a gente fizer um mau investimento, um investimento que a gente vai ter que trocar muito breve, não faz sentido, certo? Então, esse plano de mobilidade, você consegue ver a cidade como um todo, colocar as características de evolução, de desenvolvimento da cidade e desenhar as principais mudanças que precisam ser feitas. Agora, teremos investimento para isso? A cidade está quebrada, está com um desafio orçamentário. Por isso que a gente falou de revisar contrato, de cortar custo. E a gente também tem no nosso plano de governo um escritório de projetos, onde a gente vai ter equipes técnicas, obviamente, e que sabem onde captar o recurso externo. Sejam eles nos ministérios, sejam eles nas secretarias do governo do estado, os fundos de desenvolvimento, com as leis de incentivo, para a gente conseguir trazer dinheiro novo e poder executar boa parte dessas mudanças que são necessárias. Falando isso com relação a investimentos viários, né, a Dutra tem que fazer o investimento em Taubaté, que ainda não começou, né? Eu participei enquanto deputado das audiências públicas da renovação do contrato de concessão da Dutra. Agora elas precisam fazer um investimento aqui em Taubaté. A prefeitura tem que estar sentada na mesa, ouvi de alguns comerciantes ali das marginais que a Dutra está oferecendo algumas alternativas do investimento combinado. Tem que sentar porque esse investimento pode fazer fará muita diferença na questão de mobilidade da cidade. E esse plano de mobilidade vai ajudar a gente a entender os diferentes modais. A gente tem uma empresa de transporte público aqui desde os anos 60, que todos os taubatianos reclamam, todos os políticos prometem mudança, mas não fazem. Como eu falei que a gente não deve favor para ninguém, a gente vai fazer uma grande auditoria nessa empresa, porque recebe bastante subsídio, teve o valor aumentado significativamente no ano passado, e a gente continua ouvindo as reclamações. Lá, além da auditoria, uma grande pesquisa de origem e destino, para a gente entender de onde as pessoas estão indo e de onde elas estão saindo, para onde elas estão indo. Porque aí você consegue ter uma noção melhor de quais linhas são mais importantes, da quantidade de linhas e do próprio trajeto. Porque agora a empresa passou a receber por quilômetro rodado. A gente tem ouvido muita reclamação que os ônibus estão fazendo roda em vários lugares sem pegar passageiro, aumentou o trajeto, obviamente aumenta o repasse dela, mas não melhora o serviço para o cidadão. Enfim, aí tem diversas outras ferramentas que a gente pode explorar melhor. Candidato, vamos falar sobre Previdência Municipal, especificamente sobre o IPMT. Em 2020, o débito da Prefeitura era de cerca de 81 milhões, o que foi parcelado no ano de 2022. E ela também deixou de repassar parte da cota patronal e também os aportes para amortização do déficit atuarial, gerando um novo débito com o IPMT
na ordem aí de 149 milhões, o que já está sendo objeto de novo parcelamento. Caso o senhor seja eleito, vai honrar com esses compromissos já parcelados e também com o repasse normal do mês, que é a cota patronal e os aportes? E na última reportagem que eu vi, já passava de 170 milhões de reais a dívida com o IPMT. Isso é uma responsabilidade muito grande, isso é um tapa na cara do servidor municipal que está preocupado se vai ter sua aposentadoria ou não, que está vendo as gestões anteriores sendo irresponsáveis financeiramente e a conta chega e estoura para algum lado. Nesse caso, deixaram estourar para os servidores, também deixaram estourar na saúde, quando o hospital ficou sem receber, deixaram estourar na zeladoria. Sim, iremos honrar. A gente vai ter que fazer o parcelamento dessas dívidas, porque a prefeitura, como a gente falou, está quebrada. Esse parcelamento é possível, é viável, e a gente vai ter que ser responsável onde precisa ser para garantir que a gente cumpra a lei com os servidores, para garantir que a gente cumpra os compromissos com quem está ali na ponta, trabalhando para servir a sociedade, né? Então, sim, isso é um compromisso nosso. É inacreditável que essas gestões fizeram com o Instituto de Previdência, dá uma insegurança enorme, e a Previdência já é um desafio por si só. Quando a prefeitura é irresponsável com relação ao pagamento, é nessa hora, até um recado para os servidores, é nesse momento que a corda começa a estourar e daqui a 10, 20 anos vai ter que fazer reformas. Então, a gente vai ser o mais justo possível, vamos colocar essa conta em dia e a gente vai respeitar o servidor de Taubaté, porque no final do dia são vocês que prestam o serviço à sociedade. A parte política, nós estamos aqui de passagem. Só que você já estava aqui e a gente vai valorizar também os servidores com um plano de carreira e assim como o prefeito do Novo de Joinville, Adriano, a gente vai fazer um processo seletivo interno para priorizar os servidores bons, servidores que merecem nos cargos de gestão, de chefia, porque já tem um histórico acumulado, porque sabem como fazer e tem muita gente boa ali que toca a máquina pública. O senhor tem conhecimento do déficit atuarial do município? E se sim, quais seriam as medidas para a diminuição desse déficit? Então, dentro da última, vou falar especificamente da dívida com o IPMT, né, que foi perto de 170 milhões de reais. Esse é o tamanho do desafio. Se você for olhar o orçamento do município, que é 1,7 bi, essa dívida com o IPMT é 10% do orçamento. Então, vai ter que ser parcelado. E, mais importante, tem que organizar toda a casa, tem que ser justo. Não há responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Essa não é só do Sérgio, não é só do Novo. Para qualquer cidade que queira se desenvolver, para qualquer país desenvolvido, responsabilidade fiscal é prioridade. Douglas, por favor. Falar um pouquinho do distrito de Quiririm, conhecido por sua história, né, da imigração italiana, tem um grande potencial cultural, gastronômico e turístico. Eu queria saber qual é a sua proposta para elevar esses potenciais, todos que eu citei aqui, a nível nacional e para que seja um ponto, uma parada obrigatória do turista o ano inteiro. Ô Douglas, ótima pergunta. Eu sabia que você ia puxar a sardinha para o seu canto. A gente esteve junto lá recentemente numa participação com a vereadora Elisa, com o candidato Sandro. Turismo é uma fonte espetacular de renda, de receita, de geração de emprego. Cultura, a nossa cultura produz muita riqueza e ajuda o turismo a vender e fazer com que você disse, né, de fazer com que a gente se torne Quiririm um ponto de parada. Para isso, a gente precisa de mais estrutura. Como a gente falou, como a gente discutiu aquele dia. Vocês, das Società, estão fazendo um trabalho muito legal lá de iluminação do museu, de colocar artifícios que reforcem a identidade da cultura italiana, né? As bandeirinhas espalhadas pelas ruas principais. Como que o município pode ajudar? Garantindo infraestrutura, apoiando na divulgação, apoiando para que as festas e as organizações sejam mais conhecidas e reconhecidas, não só na nossa região, mas Brasil afora, e com mais identificação também, né, ao longo da cidade. A gente tem foi feito agora, né, um ponto de parada turístico, ali em Quiririm mesmo, mas a gente ouviu muita reclamação de estar num local de difícil acesso, onde poucos conseguem receber informação, não tem colaborador ali. Eu gosto muito de fazer parcerias com entidades como a própria Società, como a Associação Comercial, que pode ter um potencial de apoio turístico também. A gente viu boas ferramentas, por exemplo, Santo Antônio do Pinhal. Eles fizeram uma concessão dos mobiliários públicos para que a Associação Comercial de Santo Antônio do Pinhal pudesse
trabalhar comercialmente, aquela placa na entrada, tem lá uma churrascaria que paga anualmente para ter sua marca divulgada. Aqueles relógios que colocam, relógios públicos, né, que colocam a hora, a temperatura e também podem comercializar divulgações de marcas. E 30% do orçamento dessa locação fica para a entidade que estiver fazendo a comercialização e 70% do recurso arrecadado fica para o Contur, fica para alguma entidade ligada ao turismo. Então, você tem várias ferramentas para gerar dinheiro novo, ouvindo vocês, porque vocês que estão na ponta ali. Não adianta a prefeitura querer inventar a roda, né? Se a gente conseguir potencializar as ações que vocês já fazem, eu tenho certeza que a gente consegue destravar a cidade. Aí tem uma questão também, que sempre vem à tona, né? De preservação do patrimônio, de apoio na divulgação, de melhoria de acesso, aí já não é quererim, né? Nas discussões que a gente tem com o turismo rural. Bom, como é que a gente vai discutir turismo rural se as pessoas não conseguem chegar lá? Agora, é a iniciativa privada que vai fazer a manutenção da estrada? Não, esse é o papel da prefeitura. Então, se a prefeitura fizer o básico bem feito, ela já consegue ajudar vocês a trabalharem todo o potencial turístico que a gente tem. E, é claro, dar o apoio ao Contur, às associações, às entidades, fazendo um investimento adequado e tratando com carinho, porque o emprego é o melhor programa social, né? Então, se a gente ajudar o turismo, a gente vai estar ajudando demais a cidade também. Candidato, a gente tem 7 segundos para o fim da nossa entrevista, então eu nem vou fazer a próxima pergunta, porque não daria tempo de o senhor responder. Quero agradecer, né, pela sua participação. E, a partir de agora, o senhor vai ter 1 minuto para suas considerações finais, para dar o seu recado aqui para a população de Taubaté. O relógio está na tela, por favor, a partir de agora. Pessoal, em Taubaté o nosso problema é político. Para mim está muito claro. A gente vê os nossos municípios vizinhos prosperando e a gente não. São os mesmos políticos de sempre, falando as mesmas coisas de sempre e deixando os mesmos problemas de sempre. Por favor, puxe o histórico de cada um. Puxe como cada um já se relacionou. Eu olho para o lado e eu vejo os mesmos políticos, as mesmas promessas. Eu vim aqui humildemente falar para vocês que eu não tenho rabo preso com nenhum político dessa cidade, que a gente não deve favor para ninguém e que a gente foi aprender com as melhores práticas como a gente vai destravar Taubaté. O problema aqui é gestão, a gente vai ter que resolver a nossa questão de saúde, a gente vai tratar com tolerância zero a corrupção e o crime nessa cidade e a gente vai fazer a virada para o desenvolvimento que a gente precisa. Eu tenho certeza que não só temos as ferramentas, mas aqui em Taubaté tem você que trabalha, que acorda cedo, que paga muito imposto e está cansado de ver a prefeitura desconectada das vontades do povo. A gente vai fazer muitas parcerias com as associações, com as entidades que já fazem um bom trabalho na cidade e se tiverem um pouco mais de ferramenta, vão conseguir fazer muito mais. A gente vai transformar Taubaté e a hora é agora. Obrigada. Douglas, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer sempre. Candidato, obrigada mais uma vez e obrigada principalmente por proporcionar para a população de Taubaté a oportunidade de conhecer melhor você e as suas propostas. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês e um abraço para vocês. No dia 6 de outubro, vote 30. E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição ao vivo dessa segunda-feira, dia 9 de setembro. Eu agradeço a sua companhia e retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté e também com a sequência de entrevistas com os candidatos à prefeitura. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.